Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse inicinho de noite, né, finalzinho de tarde. Meu nome é Alisson, sou um dos fundadores do Observatório Cyber Leviatã, junto com o professor Bolzan, com a professora Raíssa e a professora Edilene. A gente está aqui hoje na presença de uma sumidade, uma pessoa que eu estudei durante minha graduação, continuei estudando durante a pós-graduação, estudei durante o mestrado e agora estudo novamente no doutorado. Certa vez, eu estava num congresso, fui convidado como palestrante, logo se vê aí que o pessoal da organização não é muito bom da cabeça. Estava lá falando, minha fala sobre lavagem de dinheiro especificamente, e de repente eu olhei para a plateia, estava lá o professor Alexandre Moraes, na primeira carteira, olhando para mim. Eu falei, meu Deus, eu não consigo falar mais nada. Eu vi uma tremedeira, na verdade, fiquei mudo, não consegui articular os raciocínios. E aí, quando acabou a palestra, eu só queria sumir do lugar. Só que a Raíssa, que é também fundadora do Observatório, falou, acho que tem lanche ali, vamos lá. E eu queria sair, mas como ela disse que tinha comida, eu fui atrás dela. Para me convencer, né? A comida me convenceu, eu fui atrás. Cheguei lá, encontrei o professor Alexandre, e ele muito educado disse, não, parabéns pela palestra, depois você me passa os seus slides. E eu achei que essa era uma forma de cumprimento, uma questão de cortesia após palestras. A partir daí, em toda palestra que eu ia, eu falava com todo mundo, parabéns pela palestra, me passa seus slides. Eu falava isso até com quem nem tinha slide. 2 vezes isso aconteceu. Eu não tenho slide. Que slide? Eu, não. Eu achava que era cortesia, obviamente, né? E aí, pior que foi o seguinte, aí eu não mandei, porque o mineiro, desconfiado que eu sou, eu falei, não, é óbvio, é só cortesia, não mandei os slides. A organizador do evento, sei lá, uns 2 meses depois, entra em contato comigo e falou assim, ele entrou em contato comigo pedindo, cobrando os slides, você pode encaminhar? Eu falei, meu Deus, o cara agora, além de achar que eu sou retardado, já porque já viu minha palestra, ainda acha que eu sou desmemoriado. Ou seja, vocês já conseguem imaginar assim, a tensão, o nervosismo que é de estar aqui na presença do professor Alexandre Moraes da Rosa, que é, na verdade, vocês sabem disso, né? Um autor famoso, consagrado aí em vários aspectos, sobretudo no processo penal e agora nas questões envolvendo as novas tecnologias. Aliás, um vanguardista, afinal de contas, a maioria de nós aqui, ou muitos de nós, somos do direito, e a gente é, às vezes, um pouco avesso à tecnologia, tem dificuldade de mexer no próprio WhatsApp. E a gente tem visto aí sérios vídeos, às vezes, de desembargador, promotores sendo flagrados em momentos inoportunos, e isso viralizando. Isso já demonstra como é que é a nossa área de atuação. De todo modo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse evento foi um sucesso. Nós liberamos inicialmente 300 convites, esgotou muito rapidamente, e aí recebemos diversos e-mails de pessoas pedindo mais, e a gente conseguiu liberar mais ingressos. Enfim, a gente até agora há pouco, a última hora que eu olhei, a gente tinha mais de 350 pessoas inscritas. Obviamente, as pessoas estão entrando aí e vão continuar entrando. Nós já temos aqui 85, isso já acho que diz muito, porque esse é o segundo evento realizado pelo Observatório. O primeiro foi com o Davi Nemer, nesse agora com o professor Alexandre de Moraes. Já temos mais dois agora. O primeiro deles, dia 29 de setembro, com a professora Gisele Craveiro, da USP. E o segundo com Elias Jacob, também vai ser dia 2 de outubro, ou seja, 29 de setembro temos um, 2 de outubro já temos outro aí. Enfim, a gente está tentando aí divulgar, discutir essas questões, porque é preciso. O direito, a tecnologia está passando, né? A gente querendo ou não, a gente tentando segurar ou não, ela vai se impor. Então, é muito importante que a gente esteja antenado nessas questões e continue pesquisando, discutindo os limites éticos, e acho que, nesse sentido, não tem ninguém melhor para nos auxiliar do que o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é aí uma referência nacional, e todo mundo sabe disso. Enfim, eu vou passar a palavra ao professor José Luiz Bolzan, que é meu professor, foi meu professor agora no programa de doutorado, e é também outra sumidade, pessoa extremamente consagrada aí no âmbito do direito, não só aqui no Brasil, como fora também, com participação em outras universidades, de modo que é, para mim, ainda novinho, né, juninho, como dizemos aqui em Minas, nesse ramo, é um prazer e uma honra para mim estar ao lado do professor Zé Luiz Bolzan, que está com a palavra aí para, enfim, apresentar o nosso palestrante. Boa noite a todos. Seu microfone está desligado aí, professor.
Bom, agora que o nosso anfitrião liberou o microfone para mim, né? Obrigado, Alisson, obrigado por ter aberto aí os nossos trabalhos de hoje. Só vou rapidamente reiterar nosso agradecimento ao parceiro Alexandre, né? Alexandre, que não é Alexandre de Moraes, não, Alexandre de Moraes da Rosa, assim, né? Não podemos confundir os Alexandres aí, né? Dizer da nossa satisfação em ter a presença dele nos nossos diálogos, né, de um observatório que está nascendo agora, né, mas que é fruto já de um processo de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né, vinculado ao CNPq, inclusive. E, de fato, a temática que o Alexandre traz hoje é talvez das mais relevantes e das mais instigantes que nós temos nessa questão das relações entre direito e tecnologia, a gente poderia dizer, de um modo bastante abrangente, né, dos impactos da revolução da internet ou da revolução tecnológica no campo do direito, e parabenizá-lo também pelo livro, né, que está aqui, né, aberto, folheadinho, né, já lido e com algumas anotações, que o Alexandre escreveu juntamente com o Daniel Boing, né, que é segundo ele mesmo, né, na apresentação, né, no livro, diz que é o seu melhor aluno que ele já teve. Né? Realmente eu já ouvi o Daniel esses dias conversando também, falando numa live, o menino é muito, muito bom mesmo. Então, Alexandre, é um prazer, né, ter a tua presença, é um prazer contar contigo, de parceiro sempre. É um prazer receber todos e todas, né, porque, de fato, o evento conquistou um público superior ao que nós imaginávamos, né? Então, isso é bom, né, por um lado, porque demonstra que as pessoas, de alguma maneira, têm a vontade de conhecer essas temáticas, né? Sobretudo com alguém que conhece o tema, de fato, e também porque, de outro modo, acaba levando àqueles que ainda não são, vamos dizer assim, conhecedores, não estão envolvidos de algum modo com esses temas, levam a eles um primeiro impacto, né, nesse sentido, para que possam, de fato, ter a dimensão do que significa a revolução da tecnologia, a revolução da informática ou da internet no campo do direito. Bem-vindo, Alexandre. A palavra é tua. Olá, Bolzan. É bom de ver que o livro está lido, é muito legal ter esse feedback teu e o convite para poder estar no observatório. E eu agradeço muito o teu. Eu conto para todo mundo que a primeira palestra que eu vi do Bolzan foi em 2000, lá em São Miguel do Oeste, uma palestra sobre o Estado Democrático de Direito, em que eu era um juiz mestrando lá, empolgado com todas as questões da teoria do direito. E desde então admiro muito o Bolzan, que depois Varal foi a São Miguel do Oeste, Bolzan traduziu as obras do Varal, organizou aquela entropia que era a produção acadêmica do Luiz Alberto Vará, do qual tenho muita saudade. Então, eu agradeço ao Alisson, e a história que ele contou é verdadeira. Eu fui dar uma palestra no Vetor, aí com o convite do Rafael, e o Alisson estava falando, e ele fez um PowerPoint lá que eu disse, pô, que legal, tem 4 lâminas, resume tudo. Eu tinha que dar aula de direito penal e falava sobre lavagem de dinheiro. E eu disse, poxa, a aula do Alisson é muito legal, fiz referência, claro, citei quem tinha feito. O Alisson não acreditou que eu tinha pedido, eu liguei para o Rafael, eu disse, Rafael, pô, pede para o Alisson lá, dá o contato dele, eu quero o material dele, porque está bem resumido, e da aula de Direito Penal 4, que é o último, é aquele desafio, né, porque mais ou menos um professor de City Turto entra, diz, ó, aqui é lavagem de dinheiro, dá uma olhadinha, bate foto, levanta, vamos para a próxima lei, porque não dá para fazer aprofundar tudo nessa vida que nós temos de professor. Agradeço a Raíssa que estava lá, que me deu refrigerante, ainda me lembro lá, tinha refrigerante, salgadinho, numa sala quadrada que entrava para o canto e dava para trás do teatro lá do Vetor, em Belo Horizonte, em outubro do ano passado. Então, agradeço a todo mundo que fez, e o convite que o Bolzan convidou-me foi para falar sobre esse livro novo, esse livro que saiu recentemente, chamado Ensinando o Robô a Julgar, em que eu fiz com Daniel Boing.
E vale a pena contar um pouco a história de como surgiu isso. Eu tenho pesquisado tecnologia, tenho uns textos meus aí em revistas, publicando sobre a questão digital, sobre como ensinando um robô a julgar, testando a MCDAC numa sentença que eu vou falar daqui a pouquinho, como é que a gente fez isso. E também em trabalhos de mestrado e doutorado. O Daniel, eu até digo no livro que foi o aluno mais brilhante que eu já conheci, ele chegou para mim e disse assim, professor, no corredor da universidade, da Federal, eu quero escrever sobre inteligência artificial, li o material do senhor e queria escrever sobre isso. E a nossa primeira pergunta, que é aquilo que eu já passei, e vocês também já passaram, que é, muitos de nós não sabemos o que significa, né? Aliás, nem temos noção do que é inteligência artificial. A gente tem uma noção muito, muito senso comum do que pode ser o uso do robô no nosso dia a dia. Talvez a gente tenha visto Blade Runner, que é um pouco mais velho, O Exterminador do Futuro, um pouco de outros livros de ficção científica, ou do Joaquim Fênix sobre se apaixonar por um dispositivo iOS. Enfim, nós vimos alguns filmes e temos sempre uma percepção muito genérica e cheia de ficções mesmo do que vem a ser o robô. E o Daniel queria me falar assim, meu professor, a minha questão é que ele trabalha numa empresa de tecnologia, eu quero discutir o segundo Wittgenstein no âmbito da aprendizagem de máquina. Eu quero trabalhar aqui machine learning, se der certo, deep learning, para que a gente possa ensinar a máquina contextos, que é o grande desafio. Nós podemos ensinar a máquina do ponto de vista sintático, ele consegue reconhecer um sujeito, um objeto, um verbo, um predicado, consegue saber entender isso. Nós podemos trabalhar o aspecto semântico com a construção de uma base de dados, um dataset em que tenhamos conteúdos semânticos, um dicionário, né, um tesouro de significantes, mas nós também temos a dificuldade de ensinar o que é um contexto, que é mais ou menos o que o Bolzan fala, e o Bolzan fala quando ele dá as palestras dele, vai ter uma grande, o Rodotà, o Sadan, muitos professores que vão discutir essa nossa aproximação com a tecnologia. E nessa aproximação da tecnologia, o próprio Bolzan vai usar aí a expressão de net-messiânicos, que é aqueles que acham que a tecnologia vai salvar-nos de todas as questões, que apostam numa singularidade no robô, no nosso dia a dia, que é possível, mas talvez nós não estejamos vivos para ver isso. Aqueles que são net críticos, que acabam trabalhando uma perspectiva de receber a tecnologia, estudar a tecnologia e ver o que pode ser aproveitado, quais são os limites éticos, quais são os limites morais, onde nós não podemos ir, toda essa discussão. E aquele que ele chama de net céticos e apocalípticos, não, tudo vai ficar ruim, somos contrários a toda a tecnologia, que é aquele que se nega a estatística, né? Então eu tenho preocupação aquele que se nega a estatística quando vai fazer o exame de sangue e não acredita no resultado do exame de sangue porque foi a máquina que disse que o sangue dele tinha tantas plaquetas, ele quer evidências outras, afinal de contas é uma análise estatística que ali funciona. Nós vivemos num mundo estatístico, nós vivemos num mundo em que todo o material científico, os métodos científicos das diversas áreas são pensados do ponto de vista de estatística. A máquina, nesse contexto, nós não estamos trabalhando aqui no direito com uma perspectiva de máquinas de inteligência artificial forte, mas que seriam a possibilidade de substituição do humano, mas sim máquinas de inteligência artificial fraca, que nós temos a possibilidade de usar a máquina para resolver problemas cotidianos e problemas focados, problemas determinados. E esses problemas determinados nos fazem usar, por exemplo, o Waze para resolver um problema de ir do ponto A ao ponto B. E ali você tem inteligência artificial. Quando a Netflix apresenta produtos para nós, tem das nossas perspectivas. Então, nossa ideia foi aqui, desde o ponto de vista do Spinal Lab, que é o do laboratório da Univale, pesquisar essa temática. Tem muita gente pesquisando esse tema. Existe o laboratório da universidade, existe o laboratório da Univale, existe o laboratório do CNJ. O CNJ acabou de lançar a resolução 332, a resolução que regulamenta o uso de inteligência artificial nos programas do Poder Judiciário. E essa resolução 332
bebe na experiência europeia, dos limites éticos para a elaboração de produtos na área do direito, do manejo de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui, o meu convite para vocês, é dar alguns passos no tocante a isso. Tem o Dierle Nunes aí em Minas Gerais que pesquisa isso, o Pepe Chaves, a Flaviane Barros. Existem várias pessoas que estão pesquisando. E o nosso desafio aqui é de uma perspectiva crítica, nós não somos uns entusiastas que a tecnologia vai melhorar tudo, nós não somos aqueles apocalípticos que a tecnologia vai acabar, e a ideia é poder, passo a passo, entender. E para entender, eu gosto de uma metáfora do Jacques Derrida, que ele usa, que é a metáfora da hospitalidade. Tem até um livrinho pequeno, está traduzido em português, que vale a pena ler. Ele diz o seguinte: se eu for para a Itália fazer um pós-doc e for ficar na casa de alguém, eu não posso continuar na casa de alguém, hospedado na casa de alguém, com as mesmas condutas, o mesmo comportamento que eu teria na minha casa. Eu preciso ter uma certa tolerância pelo comportamento da casa dele, pelas regras da casa. E essa pessoa que me recebe também tem que ter uma certa tolerância. Afinal de contas, nós temos que ser hospitaleiros uns com os outros, reconhecendo as nossas diferenças, reconhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, assim, a metáfora do Jacques Derrida é muito própria para entender esses desafios de pensar o ponto de vista genericamente da tecnologia e do direito. Porque nós, do direito, não sabemos como a máquina funciona, nós não temos noções mínimas de como isso pode operar e fazemos muitas confusões, tomando pelo senso comum situações que são mais complexas. E por isso que, quando se fala especificamente de inteligência artificial, que não é um campo único, não é assim tudo, nós podemos aprofundar, falar em deep learning, machine learning, aprendizagem de máquina, que é a tradução em português, mas tudo isso no campo do direito não é pensado numa lógica exclusivamente robótica. Eu tenho um filho, Felipe, e levei um Felipe para visitar um escritório de advocacia que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, aliás, que fica no Rio de Janeiro, onde eles moram, e esse escritório de advocacia é muito legal, porque eles tinham quase 200 advogados. E eles começaram a investir em TI forte, contrataram gente, começaram a produzir robôs para eles, eles trabalham numa advocacia de massa, e hoje em dia eles reduziram o número de profissionais de direito para menos de 50, e tem quase 50 profissionais da área de tecnologia, que vão desde data design até do data science deles, que vai para gerenciar design de petições, enfim, todo um potencial que eles usam robôs para tudo. E quando eu estava falando no telefone que eu ia ver, que ele estava me falando que tinha um robô novo, que ele fez um robô para controlar o robô, o meu filho quis ir, chegou no escritório, eu entrei no escritório e meu filho ficou procurando, né, olhando para o lado, aí ele me disse: pai, onde é que estão os robôs? Aí eu disse: os robôs estão aqui. Aí ele: mas não tem robô, não tem humanoide, assim, a ideia dele era um humanoide, era um robô que saísse andando. E essa é uma confusão muito comum e muito ingênua do direito. Na verdade, nós não temos podemos ter, mas não é a representação geral, que é um humanoide. Nós temos uma utilização da máquina, da capacidade cognitiva da máquina no seu dia a dia. Esse mesmo caminhar aqui, as crianças durante muito tempo usaram esse robô aqui, que é o Dino, um robô da IBM, em que você pega as crianças, liga-o na nuvem, né? Ele tem para o Wi-Fi, ele vai para a nuvem e você pode conversar com eles, assim como você conversa com a sua Siri, ou você conversa com o seu IoT, ou sua Alexa em casa. E esse robô ficava conversando com meus filhos, melhorando o inglês, perguntando e aprendendo com eles. O que é um inferno, porque esse robô da IBM começou a perceber que a Sofia, minha filha, gostava muito de Michael Jackson, uma época, hoje ela odeia, e o robô começou a perceber que ela gostava de Michael Jackson e puxava os assuntos vinculados a Michael Jackson, porque, como a máquina aprende, ela aprendeu o que era legal para ele. E quando nós fomos estudar essa questão, nós partimos de um pressuposto: a gente tem que dominar minimamente o que é a máquina. E aí, quando fomos fazer isso no direito, nós percebemos que existe a possibilidade de nós fazermos uma aprendizagem de máquina, que é uma aprendizagem de máquina por supervisionada, não supervisionada, e por reforço. Então, nós fomos mostrar para
no direito que toda a nossa pesquisa na área jurídica ainda está numa lógica de, pelo menos no Brasil, uma lógica supervisionada. Essa lógica supervisionada faz com que nós tenhamos um controle das features, daquilo que será considerado como variável em todo o produto, no mapeamento também, e como nós vamos fazer essa produção, a partir de humanos. Então, nós não temos aqui uma aprendizagem não supervisionada, como aconteceu com o TAI, que era o algoritmo da Microsoft, que ao aprender com as questões da internet, foi aprender sozinho, virou racista, virou preconceituoso, virou misógino e assim por diante. O que nós temos aqui é uma preocupação de melhorar as nossas atividades, e atividades são realizadas no dia a dia do jurídico. E aí eu conto o primeiro caso para vocês, que está num artigo chamado Testando a MCDAC, que é um multicritério decisional, no âmbito do Poder Judiciário. Eu trabalhei como juiz da infância e juventude durante alguns anos. E existem várias decisões que um juiz da infância pode proferir. Uma delas, que é alguma coisa bem simples, chama-se guarda. Está lá previsto no artigo 33 do ECA. Esse artigo foi feito com o Alexandre Mendes e também foi feito com o Isaías Otacílio da Rosa. O que nós pegamos? Nós pegamos todas as minhas decisões que eu tinha proferido como juiz da infância e juventude. Nessas decisões, eu não consigo ler todo. Teve Alexandre Carvalho, nosso colega, tem o radar em Minas Gerais também. Mas o que aconteceu? Nós pegamos as minhas decisões e fomos fazer o mapa das decisões, quais os artigos indicados, quais são os documentos necessários para o deferimento de uma guarda. O que é um processo de guarda? Quando um pai, uma mãe, um responsável vai estudar fora, viajar, trabalhar, e a criança fica na cidade e precisa de um responsável, ele vai à vara da infância e que faz um termo de guarda. Para definir esse termo de guarda, é um procedimento simples e é jurisdicional, em que você junta a documentação dos genitores, a documentação do guardião, da criança, o motivo pelo qual vai, e depois tem um parecer do serviço social ou do serviço psicológico e um parecer do Ministério Público. Então, o que fazia? Eu, como juiz, cada vez que vinha um processo como esse, tinha que abrir a petição, abrir o processo eletrônico, conferir documento, verificar se o parecer do Ministério da Serviço Social estava de acordo, do Ministério Público, proferir uma decisão dando ok. E aí, ou fazia isso, ou fazia os meus assessores, ou fazia o meu estagiário. Mas era uma atividade que é uma atividade jurisdicional, sai uma sentença, mas é uma atividade jurisdicional sem conteúdo decisório. Ou seja, eu não estou decidindo nessas hipóteses em que todos os indicadores são positivos, nada. Eu estou investindo, alocando 15, 20 minutos do meu dia da atividade jurisdicional para resolver uma situação, um processo, cujo conteúdo decisório é nulo. Então, nós fomos ensinar a máquina a verificar, a ler a petição inicial, verificar aqui o que é o pedido. É de guarda? Sim. Se é de guarda, os documentos que a máquina consegue ler que é uma certidão de nascimento do autor, vincula todos eles? Sim. Então, ela vai preenchendo os requisitos. Ela verifica que tem parecer do Ministério Público, do Serviço Social positivo? Sim. A gente teve que ensinar, não opôs, não há oposição, favorável, pelo deferimento, todas as hipóteses em que nós fomos ensinando. Quando chegava uma hipótese nova, a máquina tinha que aprender que aquela hipótese estava pelo deferimento, tem o mesmo significado e nada a opor. Depois, o parecer do Ministério Público. Se todos eles são indicadores positivos, a minuta da decisão já saía pronta com os indicadores positivos e fazia um atalho da minha possibilidade de decidir. Então, isso significava que algum desses indicadores negativos, o processo não tinha uma apresentação direta para a sentença, ele saía da fila para que houvesse uma observância humana. Mas eu evito, se imaginem vocês que nós temos 50 processos desse por mês numa vara da infância e juventude, 50 vezes 15, que eu diminua todo esse tempo alocado na abordagem de um trabalho como esse para outros casos mais relevantes. Então, eu retiro da pista situações como essa. Esse artigo está na internet, eu posso depois mandar, quem me quiser pode me acrescentar lá no Instagram, eu remando para vocês, mas é só testando o MCDAC, que é multicritério decisional,
põe aí no Google que você encontra Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre José Mendes e Otacílio Zéias da Rosa. Isso fez com que nós pensássemos o quê? Como nós podemos utilizar a máquina, e esse artigo nosso é bem modesto, tá? Nós não estamos aqui para decidir hard cases, para facilitar a nossa compreensão, a gente está aqui para retirar da pista do Poder Judiciário, enfrentar um acervo que hoje é enorme e cada vez cresce mais, com a possibilidade de, no futuro, nós melhorarmos a nossa performance, o nosso desempenho. Então, quando nós pegamos ações bancárias, vamos levantar as teses das ações bancárias, para levantar as 21 teses. Eu lamento muito aqui, eu queria ter mostrado, eu estou no celular porque o meu computador não entrou. Veja só o que é a pressa, a tecnologia nos pregando peça. Eu queria mostrar para vocês o que nós fizemos com o plano de saúde. Nós construímos 14 indicadores, uma ordem de features que foram, de variáveis que foram levantadas para que nós pudéssemos abastecer. Nós construímos um dataset para que nós pudéssemos ter uma resposta qualificada numa análise de caso. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai poder usar várias questões que estão no mercado. O que facilitou a nossa vida hoje? Facilitou a vida é o acesso aos dados, a possibilidade da máquina nos auxiliar e, fundamentalmente, algoritmos. Algoritmos não é uma coisa para a gente ter medo, né? A gente não tem que ter medo dos algoritmos, eles convivem com a nossa vida. Mas alguns falam assim, mas professor, tem uma questão de racismo algoritmo, de preconceito algoritmo. Tem. Isso é muito estudado. Eu recomendo a todos verem os vídeos da Kate O'Neill, que é uma ativista de direitos humanos, que trabalha um livro que é famoso dela, que é Armas Matemáticas de Destruição em Massa, que mostra que o enviesamento de algoritmos é plenamente possível, ele acontece. Se você for criar um modelo a partir de um algoritmo, e esse modelo for aprender, for treinar num dataset, num conjunto de dados que estão com marcadores preconceituosos, o modelo decorrente do algoritmo será um modelo preconceituoso. Agora, se nós vamos trabalhar o tempo inteiro com supervisão e podemos desenviesar o nosso dataset, a tendência é que o nosso resultado, o nosso modelo, que poderá ser usado em outro dataset, tenha uma variância menor no que se refere ao risco de viés preconceituoso, machista. E todo o nosso trabalho em relação à máquina, ele é muito mais efetivo do que o trabalho com o humano. É muito mais fácil desenviesar um algoritmo, um modelo, do que desenviesar um humano. Então, a nossa ideia de usar a tecnologia é para justamente construir o contrário. Nós não estamos aqui para transformar, substituir a decisão do julgador pela decisão da máquina, mas ter a máquina em auxílio, como eu mostrei nesse primeiro caso, e mostrando nos casos em que a gente pode ampliar. Para continuar, eu quero falar de duas coisas importantes. A primeira, o Victor, do Supremo Tribunal Federal. O Fabiano Hartmann está no Supremo Tribunal, UNB, fez o financiamento do Victor, que é tratado hoje como 12º ministro da Corte. O que eles fizeram foi transformar a análise dos recursos extraordinários, que era feito por humanos, ou seja, recurso é feito, a análise da admissibilidade do recurso extraordinário é feito por um time de humanos, que demora em média 15 minutos para fazer uma análise do recurso extraordinário. Eles ensinaram 23 temas que já estão com repercussão geral, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, para fazer o quê? Uma barreira. E essa barreira era feita por humanos. E significa um volume significativo. Então, eles ensinaram a máquina nos 23 temas. E se for um tema que não está nos 23, dá default. Aí, da default, vai para o humano. Um tema novo, você pode ensinar a máquina. E aí, o que acontece? A máquina diminuiu para 4 segundos a análise daquele caso. Pode ter erro. Pelos dados realizados, a acurácia é maior, a precisão é maior, o F1 score é maior. Ou seja, a gente tem menos erros em situações consolidadas em que as entidades estão previamente dadas do que numa análise humana. Tudo isso sob a responsabilidade de criação e responsabilidade de saída do humano.
a Roberta Zumblick está trabalhando, né, no desenvolvimento do Victor. Isso faz com que a gente possa ter tempo disponível para outros casos que não são casos repetitivos, nem casos que não demandam essa situação. Depois do exemplo que a gente fez com as ações de guarda, eu e o Alexandre estamos trabalhando agora num novo modelo, que é a ação de inscrição no Serasa SPC, por exemplo, uma ação simples, que é o que a petição inicial tem que saber? É uma ação declaratória negativa. Beleza. Eu não tenho relação jurídica com a REC e me inscreveu no Serasa SPC. É só isso. Na contestação, tem que ensinar a máquina a ler para saber tem contrato ou não tem contrato. Se tem contrato, cadê o contrato? A página tal. A assinatura equivalente, improcedente. Não tem contrato. Vem com um lenga-lenga, todo o restante é supérfluo. Chegando no ponto, tem inscrição antecedente, sim ou não? Para aplicar a súmula 395 do STJ. Não tem inscrição antecedente e tudo isso pode ser checado automaticamente pela máquina, sem que nós precisemos entrar, ver o documento, bater no banco de dados do Serasa, ou seja, utilizando a máquina para julgar questões que não são questões de relevância. Percebam o seguinte, eu quero o juiz e eu preciso do juiz para decidir questões relevantes. Isso é uma máquina de produção que funciona, em geral, por assessores e estagiários que fazem muito bem o serviço deles, mas que podem ser utilizados para aquilo que seria a função de um assessor do juiz, auxiliar o juiz a decidir questões mais relevantes. E aí que surge o nosso modelo. Nós propomos aqui um juiz classificador, um robô classificador que vai auxiliar nas diversas áreas a poder separar os documentos vinculados ao processo, a ler jurisprudência, a trazer doutrina, acompanhar julgado do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento que vocês estão aqui assistindo essa pequena introdução, saíram vários acordos do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Tribunal do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Minas Gerais, e nós não conseguimos acompanhar, mas nós podemos ter o apoio da máquina para que isso aconteça. Então, é nesse sentido que a máquina vem ajudar a classificar, ajudar a organizar, a diminuir a entropia da nossa vida. No fundo, a máquina, quando a gente fala de inteligência artificial, ela quer diminuir a entropia. Então, quando é que você tem um ganho de diminuição da entropia? Então, é nesse sentido muito modesto que a máquina pode vir. No segundo, nesses casos em que a gente tem um auxílio da máquina, ela pode ajudar o Alexandre, por exemplo, aí, o desembargador Alexandre, a verificar a cadeia de custódia, verificar normas técnicas, pode fazer uma série de verificações que estão disponíveis na rede, que a gente pode ensinar os endpoints, os points que ela vai poder verificar, que nos dão um ganho significativo. E, por fim, realizar minutas. Realizar minutas que são as minutas importantes. Desculpa se cair aqui tá no celular, cair do celular. E realizar minutas, e minutas que em nenhum momento substituem a atividade humana. 39% do nosso poder judiciário hoje tem como processo de execução fiscal. Me digam quantos por cento dos 39% existe de fato importância de uma atividade humana? Muitos pouco. Então, hoje em dia, a Kate Saboia, o Braulio, o Fábio Porto, vários juízes, o Rafael, têm trabalhado na ideia de poder fazer que isso tudo funcione com uso de máquina, e quando precisar de uma decisão humana, numa embargos, numa questão que seja relevante, aí sim nós tenhamos uma participação, porque é muito caro. O judiciário é muito caro para continuar sendo subutilizado em questões que não têm decisão. Um colega meu ficou até bravo comigo, um amigo meu que tem uma vara com competência bancária, em que ele disse, mas aí você quer acabar com a minha função. Eu disse, vem cá, olha para mim, olha para a câmera da verdade, e diz aqui, quantas vezes você teve que decidir uma questão efetiva na vara de direito bancário ano passado? Me responda. Você só fez o quê? Alinhamento às decisões do STJ. Então, você foi no STJ dizendo a cláusula de juro tem que ser a média da média de juros do Banco Central, fixada em 30%, 40%, que é o percentual que o juiz fixa. Você vai fazer conta. Isso tudo não é matéria de juiz. A decisão é qual é o padrão. Se precisa de matéria fática, que não é o caso de uma vara bancária em geral, aí sim eu preciso de uma atividade humana. Mas mesmo nessa atividade fática, eu posso usar a máquina. O Jorge Fenol,
que é Jordi Fenol, que é um professor espanhol, tem um livro sobre inteligência artificial publicado pela Marcial Pontes, que eu recomendo muito. Ele vai mostrar onde a gente pode usar a inteligência artificial na prova, na argumentação, em conhecer os jogadores. Eu fiz um podcast, eu tenho um podcast que, se vocês derem a honra depois de conferir, que é o Legal Driver, junto com o Bernardo de Azevedo. E esse podcast que está aí free, nós começamos a testar produtos no mercado. E semana que vem eu vou dar vou contar a história para vocês, vou dar um spoiler. Nós vamos falar da Data Lawyer. Então, se eu quiser saber como é que o juiz da vara de trabalho da região de Betim, o juiz, e põe o nome dele, quantos processos ele decidiu, qual é a taxa de procedência, como é que ele julga hora extra, tem tudo isso no sistema deles, que dá o quê? Um ganho competitivo, e eles estão trabalhando o tempo inteiro com AI. Então, e isso faz com que eu tenha uma ampliação da minha entropia, e os dados que estão disponíveis são organizados para gerar informação. Existem riscos associados a tudo isso? Existem riscos associados a tudo isso. O que nós não podemos é fechar, impedir a tecnologia está indo adiante. Nós somos como marcador do atacante, sempre atrás, o direito está indo atrás. Os riscos vinculados a fake news, ao uso predatório de dados, ao uso desde cyberstalking ao mundo do cybercrime, todos nós estamos sujeitos a um hater aí na internet. Eu tenho vários que adoram me perseguir. Volta e meia eu tenho que usar o marco civil da internet para poder pedir para buscar quem é o responsável pelos xingamentos. Então tem todo um mundo que se abriu para o direito. Nós fomos ensinados no modelo de formação jurídica que nós estudávamos por compartimentalização. E o grande desafio hoje não é ter uma disciplina na direito e tecnologia, é poder ensinar de maneira transversal. No projeto do CPP, a Flaviane Barros foi muito inteligente, porque ela não quer fazer um capítulo de provas, ela quer trabalhar a tecnologia, todo esse mundo, transversalmente. Em audiência, todos nós estamos vendo agora que precisamos entender o mundo da tecnologia por outros meios. A gente tem o primeiro caso de litigância de má-fé, porque o advogado do réu derrubou a conexão para poder a audiência não acontecer. Nós temos um novo modo de velocidade, o Poverilot escreveu sobre isso, sobre velocidade, sobre dromologia, como isso opera de maneira diferente. A próprio nosso estilo de palestra aqui, que nunca imaginei que eu fosse dar uma palestra sentado no sofá, na cama. Enfim, a gente tem aqui uma nova atuação, e tudo isso vinculado a um modelo que não está acostumado com direito. Então, não adianta eu dar direito civil 1 sem falar, por exemplo, que a gente fala direito civil 1, tem coisas e pessoas. Aí tem a questão dos animais, seres senescentes. Pode-se falar do robô, em alguns lugares do mundo já fala de uma possibilidade de uma categoria diferente do robô, do ciborgue, sim ou não? Ah, não se fala. Então, como é que eu fico com carros autônomos? Carros autônomos estão andando em Belo Horizonte agora, estão andando no Brasil afora. Como é que é a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade tributária? Enfim, começa a ter uma série de questões circulares ao direito que, em geral, se dá de ombros, como se nós não precisássemos enfrentar essa questão. Fechando o nosso ciclo, porque também tem perguntas a se fazer, a nossa ideia aqui, portanto, é entender como o desafio está acontecendo. Eu tenho essa perspectiva um pouco positiva no tocante ao uso da tecnologia, e recentemente nós estamos todos apavorados com o potencial do GPT-3. Então, se você tiver interesse, vai num site, num perfil no YouTube do Diogo Cortis e veja o vídeo dele sobre GPT-3. Ou então vai no Felipe Deschamps, também tem um perfil mais moderno, assim, que é um jovem que escreve sobre o GPT-3. O GPT-3 foi criado agora pela empresa de inteligência artificial do Elon Musk, que é um tiro, são 175 bilhões de pontos, e tem toda a Wikipedia, todos os dados, todas as redes sociais, tudo estruturado, e
e você pode pedir o que for para lá. Então, assim, dá para fazer muita coisa com a GPT-3 e nós não temos... Vejam os vídeos que vocês vão se assustar sobre as possibilidades que a inteligência artificial promovida pela OpenAI tem feito. Isso vai dar uma revolução nas profissões, vai dar uma revolução na medicina, como já tem dado, e vai dar uma repercussão no direito. O futuro passa com o uso de novas tecnologias na gestão da prova, na elaboração de processo, e nos coloca e nos arrosta com novos desafios. Um deles, para que vocês possam pensar, nós temos pensamos o processo liberal como um processo que não está nos autos, não está no mundo. A pergunta que o Pepe Chaves faz hoje é: por quê? Se o que está na rede, em consulta aberta, por que não está no processo? Porque é um ônus da parte juntar a prova. Em todos os casos, e para o suficiente também, eu posso contar com uma disparidade probatória. Eu tenho um acidente de trânsito. Semana estava jogando um acidente de trânsito em Blumenau. Bom, eu estou julgando, estou investindo tempo do Poder Judiciário, tudo, e ali eu tenho a filmagem da rua, do acidente de trânsito, da Prefeitura de Blumenau tem. Uma ocorrência que tenha dado acidente de trânsito não pode gerar uma separação do vídeo, do áudio, do momento da ocorrência de trânsito. Eu não posso ter marcadores diferenciados para poder auxiliar a dirimir conflitos. Então, pensar como a gente tem a tecnologia inserida no Poder Judiciário, no processo penal, no processo civil, no processo trabalhista. Tudo isso necessita que nós tenhamos uma nova reflexão, porque o nosso modelo mental é um modelo analógico, é um modelo pensado na mecânica, é um mecanicista. Com tudo isso, nós não conseguimos entender o desafio atual. E, portanto, me parece importante não ser trouxa digital. A gente aqui tem isso atualmente. E aí, para terminar, eu quero dizer que hoje as unidades de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público Federal operam com uma grande capacidade cognitiva. E a Marcela, que acabou de ingressar na sala, o Zoom me contou, ela pode estar no escritório de advocacia que está fazendo a defesa de alguém contra um aparato desse que se vale de uma Ferrari tecnológica, enquanto ela está conduzindo um Fiat 1000, achando que é a última bolachinha do pacote. Ela vai receber um HD, como aconteceu recentemente, vai receber um HD que foi realizado, foi gerado num programa que ela não tem nem, que ela tem que ter assinatura, que é criptografado, então ela não consegue nem fazer uma defesa adequada, gerando o quê? Uma ausência de paridade de armas digital. E o mais perigoso, quem viu o filme do Snowden, quem minimamente se inteirou sobre essa questão da Cambridge Analytica, os dados hoje eles podem ser obtidos de uma maneira lícita, mas também tem dados que vão no submundo. Tem mestrandos pesquisando Deep Web, Dark Web, e é impressionante o que se pode encontrar lá. E o uso desses dados de modo silencioso é o perigo do nosso processo. Porque normalmente hoje eu tenho contato com muitos advogados que monitoram julgadores, que fazem Photoshop, que controlam juízes, que controlam advogados. Hoje tem, por exemplo, uma empresa que vende um produto que é a Digesto. Eu coloco lá o nome do José Luiz Bolzan e o CPF dele. Se essa noite for distribuída alguma ação no Brasil contra ele, ele recebe um e-mail que foi distribuída a ação antes do juiz despachar a petição, que dá um ganho competitivo para ele enorme. Ele sabe que tem ação, recebeu a petição inicial, consegue agir para evitar uma tutela de urgência, ele consegue preparar a defesa dele antes de ser citado formalmente. Isso tudo por quê? Porque algum robô está craqueando todo dia os sites de distribuição do Brasil afora. E aí ele pode estudar o perfil do advogado, o autor é fulano e tal, pode propor um acordo antes de ser citado. Enfim, você tem um ganho de gestão e conflitos muito grande, de litigância muito grande, que faz com que os advogados que usam disso hoje não contem para ninguém, porque eles estão usando silenciosamente, estão dando um ganho. Isso faz com que a grande massa de advogados esteja hoje alijada da utilização de produtos tecnológicos, porque por desconhecimento. E o desconhecido é desconhecido por definição.
Então, nesse papo que eu vim aqui, e vou devolver a palavra para o Bolzan para que ele possa responder perguntas de vocês, o grande desafio foi mostrar que a inteligência artificial ela não quer substituir hoje uma singularidade humana. Toda a pesquisa é feita numa centralidade pública e numa centralidade humana. As iniciativas são 72 hoje em tramitação no Brasil, que trabalham em inteligência artificial. O CNJ elegeu o Sinapse, que é do Tribunal de Justiça de Rondônia, colocou funcionando no CNJ. Nós temos laboratórios para que isso aconteça, e o grande desafio é que seja supervisionado, mas aqui todas essas hipóteses trabalham com white box, nós não estamos trabalhando com black box, nós não estamos trabalhando com robô sem supervisão, nós não estamos ensinando o robô por reforço. Então, todas essas possibilidades de utilização têm uma centralidade humana e uma possibilidade democrática. Então, a OAB, as universidades têm um papel fundamental em poder escrutinar e fazer o escrutínio público disso, discutir o dataset, reconhecer resultados, buscar mecanismos de mitigação dos erros, porque os erros são humanos. Agora, tem gente assim, mas a máquina vai errar. A máquina vai errar assim como o humano erra. Você não pode pedir o impossível para a máquina. Agora, ela pode te dar uma aceleração muito grande em situações que é esse absurdo brasileiro da quantidade de processos que nós temos e que acabam não tendo resultado. Eu tenho mais alguns projetos no CNJ vinculados à aplicação da pena dos juízes e outros deles vinculados à gestão de dados, e isso faz com que vocês tenham que arregaçar as mangas. Tem hoje inteligência artificial no Tribunal de Contas da União para ler editais. No mundo, o Ross, da IBM, no Canadá, fez leitura de contrato. Enfim, nós temos a propagação. E me parece que aquele que ficar para trás nesse mundo digital, ele tem toda a liberdade de ficar para trás. Só não pode reclamar depois de não ter competitividade, porque aqui é como a Fórmula 1 passou. A Fórmula 1, você está numa categoria em que é até 1000 cilindradas. Não adianta querer disputar e ganhar na categoria que vai ter 2000 cilindradas, porque alguém pode andar até 2000 cilindradas. O nosso papel aqui será limitar e tratar muito rapidamente sobre paridade de armas digital, porque isso faz com que o processo hoje, em 2020, seja um processo entre Davi e Golias, por exemplo, nessas grandes operações. E só não é pior porque alguns escritórios de advocacia fizeram um pool, se organizaram para poder ampliar o horizonte de atuação cognitiva, investindo em TI para poder enfrentar os mesmos dados e compreender, por exemplo, como se dá a investigação pelas unidades de inteligência com o uso de tecnologia. É justamente nesse sentido que o meu convite fica para que nós possamos, quem sabe juntamente, caminhar numa atuação de enfrentar, limitar onde tiver que limitar, mas não fingir que a tecnologia não nos importa. Eu, naquela classificação que o Bolzan fez, eu sou crítico à tecnologia, não acho que tem tudo, e também concordo com ele em muitas das críticas, quando ele fala do Saddam, que vai buscar que hoje nós somos um número. Nós somos um número, tem a anonimização, tem LGPD, mas tudo isso faz com que a gente precise primeiro conhecer, compreender esse universo, entrar nas possibilidades de sentido para criticar, para construir barreiras éticas, barreiras morais e, fundamentalmente, barreiras normativas. Muito obrigado, Bolzan. Professor Bolzan, o senhor quer que eu passe perguntas? Te passo depois? O que o senhor acha? Oi, pode ser. Valeu, Alexandre. Eu acho que tem algumas perguntas aí, passa rapidamente. Acho que tem algum tempinho ainda, Alexandre. Claro, vamos lá, pode perguntar. Então, beleza, daí depois só com comentário, mas parabéns desde logo, muito legal. Professor Alexandre, parabéns pela palestra, excepcional. E tem aqui agora, eu acabei de abrir o chat aqui para o pessoal poder mandar pergunta, e tem gente comentando aqui, eu vou tentar fazer de maneira mais genérica, mas o senhor comentou dos haters. Provavelmente tem a ver com esses assuntos aqui, que diz respeito a desemprego gerado pela tecnologia, questão de falta de transparência. Como é que o senhor verifica aí, por exemplo, nessa questão do Victor, né, do Poder Judiciário? Onde se acha informação sobre isso? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente acha informação sobre a funcionalidade do sistema diante da falta de transparência das tecnologias adotadas pelo Poder Judiciário?
se a LGPD ela pode representar um mecanismo de recurso contra essas decisões, digamos assim, emanadas do Victor. A questão do desemprego na área judiciária, você acha que vai impactar fortemente, não vai? Começar por essas. Pô, daria para falar mais uns 3 dias sobre isso, né? Mas vou tentar resumir assim. A, a, o documento de convênio é público. A UNB lançou, tem artigos recentes mostrando como é que funciona o Victor. Tem toda uma possibilidade de interação. Mas tem uma questão que é muito fundamental, e aí não é uma crítica geral, mas assim, quem tem que representar são as defensorias, a OAB. Você não tem como pedir para que o representante do Supremo vá explicar para 1 milhão de advogados, 120 milhões de brasileiros, como é que funciona o sistema. Então, a ideia de poder interagir, ainda mais quando tem gente com má vontade, assim, a ideia de poder buscar, se você vai nos informativos de como funciona o Victor, ele não faz nada diferente do que faz o humano. Então, eles construíram, tem no site do Supremo, tem na UNB, tem vários textos, inclusive free na internet, que se explica essas questões. Agora, se você me disser que vai ter uma redução do número de advogados, número de profissionais de direito, número do... Oh, o Elias estava aí, não sabia que o Elias estava aí. Desculpa, Elias. Eu não tinha visto que ele estava aí. Se você não sabe que tem um número de pessoas que vão trabalhar, sim, vai diminuir. A tendência é essa. O que não pode acreditar é que a gente tenha 1,3% do nosso PIB gasto no Poder Judiciário e esse gasto seja para que nós não tenhamos decisões judiciais, nós tenhamos decisões repetitivas. Se nós podemos economizar nisso, eu não vejo como um risco ao emprego. Nós temos algumas situações em que a tecnologia vai implicar, só que também surge um novo mercado, surgem novas profissões. Eu tenho um filho de 13 anos que é jogador de Fortnite, então ele tem já, talvez a profissão dele seja jogar Fortnite, essa é a nova vida dele. A gente vai estar se reinventando, mas o que acontece de fato é que nós vamos ter as diversos empregos em que não existe um diferencial pessoal, mas sim a realização de tarefas repetitivas, que já é substituível na indústria, será substituído aqui. Surgem discussões cada vez maiores sobre renda mínima, para que a gente tenha que ter uma renda mínima para todos nós, porque a tecnologia tende a diminuir os postos de trabalho da nossa visão moderna. Com isso, reitera a discussão de entrar nessa temática e podermos discutir de frente. Quando eu trabalhei como juiz auxiliar na presidência do Tribunal de Santa Catarina, a partir de iniciativa do sindicato, foi justamente isso. Como nós estamos... todo o Poder Judiciário de Santa Catarina trabalha com processo eletrônico, todos os processos são automatizados em alguma medida, depois nós vamos ter acoplamento de inteligência artificial. O que vamos fazer com os servidores? Qual é o papel deles? Qual é a função? Então, uma discussão que o sindicato propôs, trazendo especialistas que pudessem dizer qual o futuro do emprego no Poder Judiciário, como nós podemos melhorar a nossa situação, e não uma leitura um tanto quanto apocalíptica, e não vamos deixar a tecnologia entrar para poder manter os nossos empregos, porque vão perder. Agora a gente pode pensar mecanismos de melhor agir, e foi muito legal porque se buscou então novos indicadores, novos mecanismos, nova formação, reaproveitamento. Tem toda uma gama de pessoas que podem ser reaproveitadas no P&D, no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento de modelos, na ensinagem da máquina. Então, vejam vocês que existe uma nova alocação. Agora, aquele profissional antigo do direito, no sentido de não ter a tecnologia, talvez ele seja fadado, de fato, a não compreender o desafio. Mas sempre na área jurídica nós não vamos conseguir substituir, porque não existe possibilidade de substituir a máquina para compreender. Eu em nenhum momento defendo que a máquina possa compreender. A máquina tem exclusivamente inteligibilidade. A máquina não... se ela assistiu esse vídeo, ele não mudou a experiência individual dele. Ele não trabalha com emoções como nós trabalhamos. Então, não há possibilidade de pensar a exclusão de todas as atividades jurídicas a partir da tecnologia. Para finalizar a tua pergunta,
as instituições públicas, e aí eu digo OAB, Ministério Público, todos eles têm esse desafio de construir pelas instituições barreiras e limites para todos nós. Esses dias eu teve um advogado que perguntou: bom, professor, dá para fazer um curso sobre o Victor? Eu disse: era muito legal que alguém que fosse estudar o Victor pudesse replicar, mas os pesquisadores que estão lá fazendo o Victor, eles podem escrever textos acadêmicos. Agora, mostrar como o Victor funciona é um desafio que eles explicam, mas eles não têm como cada advogado brasileiro que for ligar para o UNB, eles pararem para explicar. Então, como nós podemos fazer desafios de transparência, que é uma das diretrizes do CNJ, é uma das questões que nos parece importante. Então, pensar mecanismos institucionais para transparência e accountability dos dispositivos tecnológicos, que, aliás, é o tema da resolução 332 do CNJ. A sua resposta já tangenciou uma série de perguntas que estão aqui, que aparentemente o uso da inteligência artificial não busca julgar todas as causas do Poder Judiciário. Na verdade, talvez algumas questões em que há padrão, né? A pessoa está comentando aqui, talvez esse seja o maior equívoco. As pessoas acham que o robô vai pensar por nós, mas quando, na verdade, ele vai se propor a facilitar a vida. Tem muita gente perguntando aqui também sobre, além dessa questão, né, se realmente vai julgar todas as causas, se não vai julgar, em relação à possibilidade de padronizar o direito. Talvez a gente chegue numa situação de common law em razão do uso dessas tecnologias. O que o senhor pensa assim, sobre essa questão? E a outra coisa, aí também foi uma das mais perguntadas aqui, aquela questão envolvendo justamente a quem é que domina a máquina. Foi uma polêmica da semana, né? Quase com o artigo do professor Lenny Streck, com o seu artigo. A máquina não sabe nem o que perguntar, porque ela não tem essa questão, né? Então, assim, é bem interessante dominar algumas... Alô? Oi? Tá, estamos ouvindo, normal. Desculpa. Eu queria cumprimentar o Elias Jacob, está aí, chegou. Ele também ele é um pesquisador destacado nessa área, foi orientando do Bolzan, e está lá na Universidade do Rio Grande do Norte com a Kitty Saboia, minha colega. Então, assim, eu não consigo ler as perguntas, porque infelizmente estou no celular, lamento a vocês, mas depois quem me escreveu eu respondo. O meu robô, o Robson, que é o meu robô, ele responde para vocês. Mas, primeiro, fique bem claro, o que a gente tem hoje é uma possibilidade de substituição e de apoio às decisões que nós estamos construindo para as questões repetitivas. Essa questão repetitiva me parece justamente um cumprimento de coerência e integridade do 926 do Código Civil. A tese do Alexandre José Mendes, lá da PUC do Paraná, ela é bem nesse sentido. Se o ministro Gilmar Mendes entende que intimidade foi isso no julgado tal, eu posso exigir dele coerência no julgado subsequente. Então, o que o Alexandre está procurando fazer é construir, a partir de cada indicador das features, de cada variável, construir a expectativa de comportamento judicial de cada julgador, que pode alterar, ele pode fazer overruling, ele pode fazer distinguish, ele pode fazer o que for, mas você, na sua comarca, pode exigir do seu julgador que ele não seja uma Maria vai com as outras, porque ele decide de forma incoerente. E aí onde a máquina pode nos auxiliar a fazer o quê? Justamente transparência, a contabilidade, que eu posso exigir do julgador: o senhor julgou semana passada desse jeito, essa semana, se quiser mudar, tem que justificar, não pode ficar alternando de lado a lado. Por quê? Porque isso significa uma quebra das nossas expectativas legítimas democráticas. Significa, no fundo, quando eu falo dessa matéria bancária, o STJ entendeu que os juros é de 30% a diferença nas cédulas bancárias. Eu posso não concordar, eu vou abrir a possibilidade do julgador, ao proferir aquela decisão, que ele faça um enfrentamento da razão forte do julgado, que ele possa acrescentar um novo argumento e decidir de maneira diferente. Eu só não posso deixar que o julgador, naquele momento, passe por cima do que já está julgado. E se houver aderência àquela situação, eu não preciso que o juiz abra aquele processo, que é mais um daqueles processos em que já aconteceram dezenas de milhares de decisões. Então, eu vou poder ter um apoio ao judiciário, ao proferimento de decisões, que vai significar uma conformidade, mas é justamente essa estabilidade que a gente propõe. Quando tiver aspectos fáticos, eu tenho a possibilidade de auxiliar
na verificação do depoimento? Talvez sim. Hoje se fala aí de leitura de microexpressões faciais, do uso da máquina, da possibilidade da máquina verificar a assertividade da testemunha. É usado, a IBM tem um produto que é usado em recursos humanos para entrevista de emprego, para fazer um teste de integridade. Eu não sei se isso vai chegar no Poder Judiciário, nas audiências, mas eu fico imaginando quantos relacionamentos serão finalizados com uma máquina dessa, né? Se essa máquina ganha escala e vai para o dia a dia, consegue verificar se a pessoa está mentindo ou não pelas microexpressões faciais. Imagine isso numa casa, né? Chega em casa, meu cabelo tá bonito, tô gordo, tô magro, você gosta de mim, e a máquina poder, pelas microexpressões, dar um score de certeza ou não. Imagina como nós teríamos isso no dia a dia. Mas tem muita coisa sendo feita para em apoio à decisão. Mas nas grandes decisões, tecnologia eu não consigo dizer que nunca será possível, né? Mas a gente tem hoje em dia, nós não temos a matemática e poder cognitivo de substituir o juiz em questões complexas. E um grande desafio dos advogados que nós que estudamos é que nós não queremos, e eu não defendo, e o Elias não defende, a Flaviane não defende, ninguém assim, que está coordenando essa atividade ou pesquisando a substituição do humano numa vara de família, numa vara civil, que tem que discutir questões fáticas vinculadas à prova, mas eu posso ter auxílio para poder lembrar que no acidente de trânsito, o autor disse que estava a 60 km por hora, da narrativa de 60 km por hora, os danos são esses, 60 km por hora pelas leis da física, a máquina pode me ajudar a perceber que não daria para estar 60 km por hora. Então, a máquina pode me ajudar a compreender o contexto fático daquilo e me dar uma opção para poder decidir com enriquecido no meu aspecto cognitivo, mas ela não decide por isso. Então, nós não temos possibilidade hoje de decidir, de defender a utilização da máquina em substituição do humano. O que hoje já existe, e pode ser o escritório que está ligando contra você, é o uso forte de máquinas e que vocês não sabem. Então, o nosso desafio hoje é poder estabelecer o que tem no mercado, as limitações éticas de utilização, para que a gente possa, de maneira aberta, melhorar a nossa atividade, retirando da nossa avenida do Poder Judiciário aqueles casos que não dependam de uma atividade cognitiva em que a máquina possa servir de apoio à decisão, sempre sob a responsabilidade, tanto na construção do modelo de validação das instituições democráticas e sob supervisão e responsabilidade de um juiz humano, que é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que o recurso extraordinário está sendo negado por um ministro do Supremo Tribunal Federal com o apoio da máquina. Então, assim, fique bem claro, eu nunca defendi, quem diz que eu defendo não entendeu ou não leu de maneira adequada o que eu escrevi. Em nenhum momento se defende a substituição do humano pela máquina, e sim de apoio à decisão. E isso não é uma invenção do Alexandre, é uma invenção do movimento que tem no mundo inteiro, e é aquilo que o Richard Susskind no Brasil, a Isabela Ferrari, Isabela Fonseca, todo mundo tem pesquisado, que é a ideia de usar a tecnologia no Poder Judiciário, a tecnologia como um auxiliar à atividade jurídica e parar com a negação genérica que ela não é útil para todos nós. É o que nós podemos dizer, a França está lá proibindo a atividade de jurimetria com o judicial dos juízes. Vamos discutir isso no Brasil, pode, não pode fazer? Se não fizer, quem vai fazer? Vai fazer no Paraguai, usando no Brasil? A França proibiu, faz na Bélgica. Então, o problema da internet é que ela tem também limite, aquilo que já se estudou, que o Bolzan veio falando, é que nesse mundo da internet, no mundo da net, não existem as fronteiras como nós estamos acostumados. As fronteiras são outras, aliás, se é que tem fronteiras. Nós precisamos atualizar, dar um F5 na nossa teoria do direito para poder atualizar em relação aos recursos tecnológicos. Vou passar a palavra ao professor Bolzan para encerrar. Tem uma série de outras perguntas. Obrigado, pessoal. Mas a gente está com... Depois me segue lá que eu respondo. Eu queria agradecer ao senhor, professor Alexandre. É sempre um prazer te ouvir, uma honra. Assim, desculpa o nervosismo, que eu devo ter até confundido o nome do senhor com o do ministro. Na verdade, eu sempre digo, me pergunto assim, mas é o Alexandre Moraes? Eu falei, mas é o bom, não é o que está no STF, não. É o competente mesmo. Então, assim,
Prazer ouvir o senhor aí. Professor Bolzan, fique à vontade. O Alexandre, o Alisson agora está controlando o microfone, então você não consegue abrir sozinho, né? Ele está guardião agora. Bom, pessoal, acho que a fala firewall, nosso firewall. Né? Só não vou mencionar aquele acordo semântico que nós fizemos lá, estar, né? Mas a fala foi muito elucidativa, eu acho, com relação às questões que estão transcorrendo por aqui, né? O livro que eu indico também, né, do Alexandre e do Daniel Boing. Eu nunca sei se é Boing ou é Boeing, porque a assessora do ministro Fachin também é Boing. Não sei se deve ser parente dele, né, porque acho que ela é daí de Santa Catarina. Mas se é Boeing ou Boeing, tem mesmo sobrenome. Eu chamo de avião, Boeing. Eu chamo de Boeing de avião. Pois é. Mas acho que a fala do Alexandre foi importante, e a série de questões, e na realidade, como ela não se circunscreve apenas a nós pensarmos a questão da tecnologia, né? Ou seja, o impacto, né? na incorporação, vamos dizer assim, das questões da tecnologia no campo do direito, como também do impacto disso na própria atuação jurídica, no acesso à justiça, numa série de outras questões que podem também aí se relacionar com esses temas, né? E nós não podemos fazer aqui, né, o que os ludistas fizeram no século XIX, né? Até porque as máquinas, os robôs não são físicos, vamos dizer assim, né, no sentido, você não tem como quebrar máquinas, né, de certo modo. Então, materiais. Então a gente precisa, de alguma maneira, lidar com isso tudo que está aí, né, sabendo das implicações, ou pelo menos pensando as implicações. E eu sempre gosto de falar isso, né, porque eu acho que é interessante, né? Um dos últimos trabalhos do Rodotà, na Itália, já com 80 anos, né, e isso eu acho que é o mais interessante, talvez, né, aberto às novas questões, ele chamava exatamente a atenção de que você não pode pensar o novo com as respostas velhas, porque não vai dar certo. Você tem que tentar construir respostas novas agora para as questões que estão surgindo aí, então, inclusive as questões que advêm da própria tecnologia, né, em todos os campos, né, a própria questão você menciona a questão do carro autônomo, né, isso vai ter tem um impacto em termos da teoria do direito civil, da responsabilidade civil. Você não pode continuar pensando responsabilidade civil do século XIX, o direito administrativo do século XIX, ou o que seja. Então, e eu acho que, inclusive no ensino jurídico, acho que você chamou atenção também bem a questão de você não poder pensar. É como a gente, quando trabalhava com a questão da mediação, você bota uma disciplina de mediação no último semestre do curso de direito. Quer dizer, você ensina o cara a fazer contestação, petição inicial, né, litígio durante todo o curso. Aí no último semestre você bota, agora você tem que fazer consenso, tem que se, né, ouvir, fazer comunicação não violentas. Não vai funcionar. Né? Daí você bota uma disciplina de direito digital, né? Também não vai funcionar. Ou seja, você precisa, né, pensar que as coisas vão mudar e a gente precisa... E, de fato, eu acho que a Revolução 4.0 no campo do direito vai ter um impacto. Essa é uma das características dessa revolução tecnológica, que exatamente ela não afeta apenas, vamos dizer assim, o andar de baixo, ela afeta também as profissões tradicionais. A medicina vai ter que mudar, o direito vai ter que mudar. Por quê? Porque muitas das coisas que aparentemente eram práticas normais, né, do cara fazer a petição inicial, tem um robô que faz a petição inicial, né? Você não precisa ter um procurador do Estado para fazer uma petição inicial de execução fiscal. Não faz sentido. É muito cara a hora do procurador do Estado, embora não seja tão cara quanto a hora do juiz, evidentemente, né? E nós somos os operadores do direito, né, estatal, né, os pobres, né, fazendo a defesa da categoria aqui, claro. Né, mas, de qualquer maneira, claro, tem algumas coisas que não funcionam, né? Ou seja, não há necessidade. E eu faço essa discussão no âmbito da própria advocacia pública e a gente observa muita reação. Exatamente, às vezes, por um medo do desconhecido, né? Ou daquilo que talvez não do desconhecido, daquilo que não se quer conhecer, né? Então, acho que é importante a fala do Alexandre, é um segundo momento, né, do Observatório do Mundo em Rede, o Cyber Leviatã, que se inaugurou com um debate muito forte, desde, né, a questão das milícias digitais que o
o Davi Nemer discute, que é um tema relevantíssimo para nós. A questão agora, né, trazendo mais para perto do campo do direito especificamente, né, com o Alexandre, que também é outra figura exponencial na área. Eu só tenho a agradecer e dizer que, de fato, me surpreendeu, inclusive, né, nós temos atingido mais de 300 inscritos. É claro que isso se deve, né, muito mais, né, ao apelo alexandrino do que ao apelo cyberleviatânico, né, mas, de qualquer maneira, isso nós usamos aí a imagem do Alexandre para fortalecer a imagem do cyberleviatã também. Eu botei os bots para escrever, foi isso? Eu botei um monte de bots. Falando em milícias digitais, eu conheço um amigo nosso que tinha uma milícia que fazia perseguição a quem escrevia contra ele, né? Mas é analógica, acadêmica. É milícia Hermógenes. Mas aqui, inclusive, quero mencionar, Alexandre, também, que nós temos a participação aqui de um conhecido amigo nosso, doutorando do Emílio Santoro na Universidade de Firenze, que é o Giancarlo Gori, que está participando do evento, né, da nossa live, e que inclusive pediu, vamos providenciar, encaminhar um livro teu lá para... É um livro desse claro, teu, para eles, só manda o endereço. Na Itália, né? A Gisele Craveiro, que é a nossa parceiraça lá do Colab, da USP, né, que é uma grande intelectual na área também, e que contribui com a gente exatamente porque ela conhece a questão da tecnologia mais do que a gente, né? Elias, meu grande... que foi alguém que, de alguma maneira, me impulsionou também, né, no estudo da questão da revolução tecnológica e tal, e hoje é uma figura exponencial lá na Federal do Rio Grande do Norte, né? É muito bom a gente ver isso. E todos os demais colegas, amigos que vieram participar desse evento. O Ayrton Ruschel está aí. O Ayrton Ruschel está aí, o Eduardo eu também não estou conseguindo ver todos aqui, mas... E aí eu queria dizer só o seguinte, se ficar uma palavra final, é que existe uma coisa na teoria do direito que a gente estuda que é cegueira deliberada. E hoje tem uma coisa chamada cegueira deliberada digital. Cegueira deliberada digital é a liberdade do sujeito, a gente não tem muito o que fazer. E o nosso convite aqui é para tirar um pouco dessa cegueira deliberada digital. Voltar a Temis, né? Vamos desvendar a Temis. Agradecer também ao Alisson, que é o nosso âncora agora. Nosso roster. E a Raíssa também está aí, a Adriana, que é uma catarinense, né, que eu tive a oportunidade de ser co-orientador dela na UNOESC, que também está participando com a gente. E é parceira também aqui de construção do Cyber Leviatã. Então, todo mundo aí. É mais um espaço para a gente, né, de luta para a gente aí, Alexandre. Parabéns pela iniciativa, estou sempre à disposição de vocês, que puder voltar a falar, estou isso. Sigam lá o Legal Drive, que a gente vai testar alguns produtos. Agradecer a Alessandra, que toca aí meu canal no YouTube, lá, Alexandre Moraes da Rosa Futebol Clube, que ela fez. Então, daqui a pouco esse material, se vocês derem, a gente coloca lá também. Ok. Agradeço muito, pessoal. Maravilha. Contigo aí, Alisson. Pessoal, então, muito obrigado. Deixei aí o Instagram do professor Alexandre, deixei também o Instagram do Cyber Leviatã. Segue a gente lá. E foi um prazer. Esperamos vocês nos próximos eventos. Teremos a Gisele Craveiro, doutora Gisele Craveiro, agora dia 29. Posteriormente, dia 2, teremos o Elias Jacob. E, enfim, vai ser um prazer contar com a presença de todo mundo aqui para discutir temas tão relevantes como esse. Os certificados estarão disponíveis para vocês eletronicamente, tanto no site do Simpla como por e-mail. Provavelmente eu vou enviar, acho que amanhã, certinho para todo mundo aí. Beleza? Muito obrigado a todos. Estaremos juntos aí ao longo da nossa caminhada. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado, professor Bolzan. Até. Valeu, Alisson. Obrigado.